9h08. Deputado senador Eunício Oliveira, do PMDB do Ceará, presidente do Congresso Nacional, encerra esta sessão que era destinada à votação de vetos presidenciais e também de projetos de lei que abrem créditos orçamentários adicionais ao orçamento da União. Aline? Isso, Márcio. O presidente não encerrou a sessão, né? Eu fiquei esperando ele. Está encerrada a sessão. Ele chegou a falar ou não? Ele chegou a falar que ia encerrar a sessão. Não, ele falou que ia encerrar, mas ele falou, está encerrada a sessão? Não, está encerrada a sessão, aquele jargão que a gente já está acostumado a ouvir aqui. Não, mas a sessão, ele ameaçou encerrar a sessão várias vezes, então eu acho que ele deu como dito. Então, para resumir, basicamente não houve votação na sessão do Congresso Nacional. Primeiro, havia a dificuldade de se conseguir o número regimental mínimo de senadores para deliberar. Esse placar confirmou-se com o passar do tempo, acabou sendo atingido, mas aí o senador Eunício Oliveira já tinha liberado os deputados e os senadores. Então, o placar marcava o número regimental, mas visualmente o plenário já estava bastante esvaziado. Agora, Márcio, como você disse, são 6 vetos a projetos de lei e ainda créditos adicionais ao orçamento. Resumidamente, do que tratam os vetos? Alguns vetos tratam de questões constitucionais. Por exemplo, eles vetam uma parte do projeto porque o projeto dizia que era atribuição do município uma atividade X e a lei é federal. Então, a lei federal não pode tratar de uma atribuição municipal. Outro veto, por exemplo, ele vetava também uma parte de um projeto porque o projeto não previa de onde vinha o dinheiro. E talvez o veto mais significativo, temos até um veto que trata de cerca elétrica aqui, mas o veto mais significativo seja aquele veto do Recine, que é um veto total. Que a oposição esperava votar, né? Para derrubar, porque o ônus é sempre do parlamento. Para se derrubar um veto é preciso maioria absoluta. Então a oposição tinha esperança, ainda tem esperança de derrubar esse veto, porque o Palácio do Planalto ele vetou na íntegra a medida provisória 770, que estendia até 2019 o prazo para a utilização do Recine, que é o Regime Especial de Tributação para o desenvolvimento da atividade de exibição cinematográfica. Não foi possível, então a sessão acabou sendo suspensa pelo presidente do Congresso Nacional. Eles ainda estão aqui conversando, mas a sessão já está suspensa e foi anunciada nova sessão com a mesma pauta para terça-feira que vem. É isso, Aline, 9h11. Lembrando que amanhã está prevista, então, está marcada a votação da denúncia, do relatório apresentado pelo deputado Bonifácio Andrada, do PSDB de Minas Gerais. Relatório sobre a denúncia apresentada pelo Ministério Público, pela Procuradoria-Geral da República, contra o presidente Michel Temer. A sessão está marcada para as 9h da manhã. 9h da manhã, eu encontro vocês aqui na TV Câmara e Rádio Câmara, transmissão exclusiva. Uma boa noite para você que nos acompanhou pela Rádio Câmara, TV Câmara, pela internet. Lembrando que na Rádio Câmara começa logo em seguida o jornal Câmara é Notícia. E na TV Câmara vocês acompanham o programa Expressão Nacional. Boa noite, até amanhã. Tchau.
É isso, Paulo. Boa noite. Boa noite para você que está ouvindo a Rádio Câmara. Exatamente. Não houve votação nesta sessão do Congresso Nacional porque não foi atingido o número mínimo de senadores aqui presentes no plenário para que pudesse ter início a votação. No mínimo 41 senadores. Era necessário que, no mínimo, 41 senadores estivessem presentes no plenário para ter início a votação. O senador Eunício Oliveira, presidente do Congresso, estabeleceu que até às 20 horas e 40 minutos, 8 horas e 40 minutos da noite, ele iria esperar para que se atingisse esse quórum. O quórum não foi atingido. Lembrando que na pauta desta sessão do Congresso havia 6 vetos presidenciais a projetos de lei e também 13 projetos de lei que abrem créditos orçamentários adicionais ao orçamento deste ano de 2017. Entre os vetos, destaca-se um veto imposto a um projeto de lei que cria o Programa de Financiamento Preferencial às Instituições Filantrópicas e Sem Fins Lucrativos, o Pró Santas Casas. Lembrando, então, que foi marcada uma nova sessão do Congresso Nacional para terça-feira da semana que vem, a partir das 7 horas da noite. Mais cedo, houve uma sessão da Câmara dos Deputados, mas também não houve votação. Uma medida provisória chegou a ser discutida, a MP 785, que reformula o Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, mas não houve votação. Inclusive, o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, do DEM do Rio de Janeiro, reafirmou que a MP não seria colocada em votação, cumprindo um acordo, uma promessa que ele havia feito de que não colocaria nenhuma medida provisória em votação no plenário da Câmara até que seja votada uma proposta de emenda constitucional que reformula, que altera a tramitação de medidas provisórias aqui no Congresso Nacional. Lembrando que a sessão da Câmara chegou a ser suspensa para que fosse eleita a mesa diretora de uma comissão especial que ficará encarregada de analisar, de discutir um projeto de lei do Poder Executivo que prevê o fim da desoneração da folha de pagamentos para a maioria dos setores atualmente beneficiados. Essa proposta tem praticamente o mesmo teor de uma medida provisória, a MP 774, de março deste ano, que havia sido alterada durante a tramitação na comissão mista e acabou sendo revogada.